Gente, eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês. A base do nosso estudo dessa noite está em Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao 5. Romanos 5, do 1 ao 5. É bom você anotar isso. Quando eu falar, esteja aí com um papelzinho, uma canetinha, e escreve Romanos 5, do 1 ao 5. Qual é o tema? O tema é aprendendo nas tribulações. Este é o nosso tema. Aprender nas tribulações é algo que Deus espera de nós. A gente não gosta de tribulação. Quem é que gosta, não é? A gente não gosta de dificuldades. A gente não gosta. Quem é que gosta? Olha, o apóstolo Paulo gostava. Esse texto é tremendo. Ele diz assim, ó, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora preste atenção o que Paulo fala no verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha, para ficar mais fácil de entender, eu vou ler aqui na nova versão, essa versão deliciosa, a NVT. Ele diz no verso número 3, na NVT, também nos alegramos. Nova versão transformadora, a NVT. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Olha que loucura. Loucura entre aspas, tá, gente? É porque isso está muito distante da maioria das pregações dos dias de hoje. Paulo falando que se alegrava quando ele enfrentava dificuldades e provações. Pois eu vou dizer, a maioria das pessoas, e eu não estou falando de gente que não conhece a Deus, eu estou falando de gente que está dentro de igreja. A maioria, quando enfrenta dificuldades e provações, não se alegra não, gente. A maioria se entristece. Tem gente que se rebela. E Paulo diz que além de poder se alegrar em tudo aquilo que Deus fez e gerou de esperança no seu coração em Cristo Jesus, ele também diz, eu também me alegro ao enfrentar dificuldades e provações. Por que Paulo falou isso? Olha, gente, esse é o cerne da nossa live. Esse é digamos assim, a pedra fundamental da nossa mensagem nessa noite. A gente vai ver por que Paulo diz isso. Por que ele fala que ele se alegrava nas dificuldades e nas provações? Porque Paulo tinha um entendimento que isso produzia algo muito poderoso na sua vida. Ou seja, tribulações, além de gerar todo esse incômodo na vida da gente, também gera a vida de Deus. Se nós tivermos um relacionamento correto com Deus nesses momentos de dificuldade. Será que você é capaz de escrever amém aí? Será que você é capaz de concordar comigo? Não, concordar com a palavra de Deus. Será que você pode dizer, ai Deus, me faça entender isso, porque eu francamente, agora eu me confundi. Como é que é? A gente vai se alegrar nas provações, a gente vai se alegrar nas dificuldades? Sim, senhor. Sim, senhora. Você que já está me vendo aí, você que está me ouvindo. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe por que Paulo fala isso? Vamos lá. Existem caminhos de Deus que são propostas que o Senhor nos faz, que são usados por Ele para nos promover. Ou seja, toda tribulação, toda dificuldade, quando a gente se relaciona corretamente com ela, ela vai nos promover. Diga aleluia, glória a Deus. Quando eu me relaciono corretamente com o infortúnio, não que eu olhe para aquilo e fale assim, ai Deus, manda provação, Deus, manda tribulação. Não, nada disso, isso é loucura. Eu estou falando o seguinte, quando Deus permite que isso aconteça,
É porque Ele quer nos promover. Pois eu quero dizer para você, Deus vai te promover. As lutas chegaram, pois se você tiver um comportamento correto, chegou o tempo da tua promoção. Eu quero agora uma chuva de amém. Eu quero uma chuva de glória a Deus no nosso chat. Escreve aí amém, glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por esse entendimento. Lá em Hebreus 12:2, a Bíblia mostra que Jesus recebeu uma proposta do Pai. E a proposta que está registrada lá em Hebreus 12:2 é a seguinte. Ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Repare nisso, em troca da alegria que lhe estava proposta. Deus propôs para ele, Deus disse para ele, filho, a cruz é esta, o preço a ser pago é este, mas a alegria é esta aqui. Deus mostra para o filho a recompensa, ou seja, a tribulação de Jesus, o infortúnio de Jesus, o sacrifício de Jesus, gente, não ficou sem resultado na própria vida dele. Ou seja, as tuas lutas, as tuas guerras, elas terão um resultado também positivo na tua vida, se você se mantiver firme. E lá em Filipenses 2:9, Paulo emenda dizendo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Ou seja, por ele ter sido obediente, obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou. Deus não exalta ninguém. Deus não eleva ninguém. Deus não promove ninguém sem que essa pessoa esteja disposta a pagar o preço daquilo que ele está propondo. E muitas vezes a gente não entende que a luta, a guerra, a dificuldade, a tribulação, aquilo que estamos enfrentando, na verdade é Deus nos fazendo uma proposta para nos promover. Portanto, já se alegre, porque se você hoje está enfrentando dificuldade, saiba que Deus tem coisa muito linda e poderosa para manifestar na sua vida, querido. Ainda que em um tempo você possa chorar, ainda que durante um tempo você possa sofrer, a recompensa é muito maior. Posso ouvir um glória a Deus? Ai, como eu gostaria de ouvir vocês. Eu não vejo a hora de voltar a pregar lá no templo da igreja Caminho Santo. Gente, nós vamos fazer uma festança quando a gente voltar para lá. Quando a gente estiver liberado. Eu gosto, ai, como eu amo quando vocês ficam em pé, vocês dão glória a Deus, vocês glorificam ao Senhor. Pois olha, eu não estou vendo você, mas você pode escrever isso agora. Você pode falar, pastor, eu pulei aqui na minha casa. Deus tem coisa muito grande. Você que está sofrendo, querido, pode ter certeza que o tempo da tua alegria, o tempo da tua recompensa vai chegar. Podem ser situações que a princípio, obviamente, a gente não entenda, a gente não compreende. Por que Deus? Qual a razão? Por que tudo isso? Por que estão passando por isso? Pode ser. Nessa hora, é bom a gente nem perguntar. Nessa hora, é bom a gente crer que Deus está nesse negócio e está conduzindo todo o processo. Eu me nego a não acreditar, eu me nego que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da minha vida, nem da tua vida. Deus tem compromisso com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam. E Deus está no controle. Mas o que interessa para Deus nessa hora, como já disse, é a nossa postura. Diante do infortúnio, Jesus foi obediente. Obediente até as últimas consequências. Obediente até a morte, morte de cruz. O versículo 8, lá de Filipenses 2, diz, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, ninguém obedece sem se humilhar antes. Tem muitas pessoas que não obedecem, sabe por quê? Ai, 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 não gostaria de dizer isso, nem machucar o teu coração, mas não obedecem porque são orgulhosas, somente por isso.
Antes da obediência, meu irmão, vem a humildade. A gente se humilha e a gente obedece. A Bíblia diz que Jesus se humilhou e por isso se tornou obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhe diante do Senhor, obedeça ao Senhor. Quando nos sujeitamos, nós vamos ser ajudados pelo Senhor. Ele vai estar conosco. Eu postei um vídeo essa semana, se você não viu, veja. Aliás, quando você entrar no meu canal, querido, geralmente quando você coloca youtube.com/LaertesCardoso, já aparece ali um monte de sugestões do meu canal, mas ainda não é o meu canal. Você tem que clicar na minha fotinha lá, aquela fotinha lindinha, que o meu querido discípulo Luiz Fernando Unando, um beijo para ele, um beijo para Yasmin, um beijo para Michele, um beijo para essa família querida. Ele tirou uma foto muito bonita. Eu não sou lá essas coisas, mas ele consegue fazer a foto ficar bonita. E você clica naquela foto, você entra no canal. Aí no canal você tem quase 300 vídeos à tua disposição. Você vai levar aí, meu irmão, alguns meses para poder assistir tudo ali. Tá tudo lá, tá? Você tem que entrar no canal para que isso fique à sua disposição e não ir somente pelas sugestões. Pois essa semana eu postei um vídeo que chama, não sei se você já assistiu, que maravilha, se não assistiu, assista, O Nosso Amor por Deus, aonde eu cito o Salmo 91, verso 15. Na NVT ele diz assim, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que se apegam com amor ao Senhor, na hora das dificuldades ele está junto, ou seja, você não está sozinho. Quando nos sujeitamos, nós somos ajudados pelo Senhor. E assim a gente cumpre com a nossa missão e a gente não fica no meio do caminho. Portanto, vá em frente, compreenda isso. Nós estamos só na introdução da palavra, mas compreenda isso. Traz isso para dentro da sua alma. Então, diante das lutas, não desanime. Diante das lutas, creia que o Senhor vai te ajudar. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, está nos ajudando. Se não estamos vendo, pode ter certeza que Deus já começou a agir. Vamos agir por fé e não simplesmente por aquilo que estamos vendo. Bom, depois que Paulo fala a respeito disso, que para o homem natural é uma loucura, para o homem natural, não para o homem espiritual, ou seja, que ele se alegrava nas dificuldades, que ele se alegrava nas tribulações, Paulo faz então, dentro de uma linha de raciocínio, ele começa a nos mostrar que isso na verdade é um processo, que se não for interrompido, vai gerar algo muito poderoso na nossa vida, espírito e alma, e nos fazer cada vez mais firmes com o Senhor. Obrigado, meu amor, minha esposa, Singlair, estou com saudade de você, Wilson, saudade de você, vocês que sempre levam algo para mim. Entenda isso, queridos, existem 4 elementos usados por Deus em qualquer ciclo de ensino e aprendizagem que vem do Senhor e que Paulo menciona em Romanos 5. 4, tá? 4 elementos. Vamos a eles então. Versículo 3, veja ali. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Qual é o primeiro elemento? Tribulação. O start está na tribulação. Isso me arrepia, meu pastor. Onde é que está o start? Na tribulação. Aonde? No infortúnio. Aonde? Na dificuldade. É aí que está o start, é aí que está o começo de tudo. Lembra lá como é que é a NVT? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e tribulações. Por mais que não queiramos, a tribulação é o ponto de partida. A tribulação é o ponto de partida para o novo. Toda dificuldade, quando bem equacionada por nós, vai nos levar às novidades tremendas de Deus. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Gente, você acha que esse negócio está acontecendo? É porque o diabo... Aliás, tem gente porque repreende o coronavírus, o Covid-19, que não sei mais. O diabo você repreende sempre, tá bom, querido? Mas deixa eu dizer uma coisa.
Se isso foi permitido por Deus, é porque Deus está dando uma chacoalhada, tanto no mundo como na sua igreja. Olha, tinha muita gente aí numa folguinha, mas numa tranquilidade, dormindo o sono da indolência. E hoje está sendo chacoalhado por esse momento. Por mais que a gente não queira, o novo de Deus, ele começa nesse desconforto. Quando saímos dessa zona de conforto, é porque Deus está nos empurrando para o novo. Por isso Paulo disse que se alegrava ao enfrentar dificuldades e provações. Porque ele dizia, opa, vem coisa de Deus para a minha vida. Vou ser fortalecido nesse processo que está começando agora. Nessa perseguição que pode até me machucar. Não vou dizer que Paulo era um maluco que ficava dando risada com sofrimento. Não, Paulo sofria e sofria mesmo. Aquilo doía nele. Mas ele conseguia enxergar o outro lado. É isso que você tem que enxergar, que eu tenho que enxergar. As dificuldades, elas oportunam o ensino de Deus. Deus está querendo te ensinar, meu querido. Deus está querendo te ensinar. Nós podemos, e muito mais do que podemos, nós devemos aprender nos dias da tribulação, nos dias difíceis, nos dias atribulados. Um elemento novo de Deus sendo impresso na nossa vida. Em Hebreus 5:8, falando de Jesus, assim diz o escritor de Hebreus, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Diz que Jesus foi ensinado pelo Pai, enquanto homem aqui nesta terra, reconhecido em figura humana, ele foi ensinado pelo sofrimento. Todo mundo sabe que muitos nessa hora estão perplexos, muitos sem esperança, com tudo isso que está acontecendo. Mas esse tempo pode nos ensinar e se tornar o início de um novo tempo, de um tempo tremendo, como nunca vivemos antes. Deus pode usar tudo isso que hoje muitos nessa perplexidade de Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Deus pode trazer coisas muito poderosas para a sua igreja. Você pode dizer, mas pastor, está tudo bagunçado. A minha vida está um caos, pastor. Não sei como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar aquilo, não sei. Olha, querido, eu não estou aqui, tá? Eu não sou analista econômico, eu não sou político, graças a Deus. Eu sou um profeta de Deus. Eu sou um homem de Deus. O que eu gosto é da palavra, o que eu gosto é ouvir a voz de Deus, é ser orientado por Ele. Se eu fosse dar ouvidos a tudo que se fala por aí, olha, eu já tinha desistido há muito tempo. E para aqueles que me acompanham sabem das minhas guerras já há 4 anos e que venho nessa guerra. Contudo, sem jamais perder a esperança. Por quê? Porque eu sei que por mais bagunçado que esteja, Deus pode ajeitar tudo. Esse caos que você está passando, toda essa dificuldade, ele pode ser exatamente o despertamento que você estava precisando para se voltar definitivamente para Deus, para olhar para Ele, para ter um compromisso sério com Deus. E lá em Gênesis 1, verso 1 e 2, não dá para falar de caos e não lembrar disso. Lá nesses 2 versículos a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas do abismo. Pois Deus pega o caos. Ele diz que a terra estava sem forma e vazia. Quem sabe a tua vida não está exatamente desse jeito. Sem forma, vazia. Mas, gente, Deus restaurou aquilo que havia sido destruído. Deus recriou o que havia sido destruído. E de que forma? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Se você deixar o Espírito Santo te envolver, se o Espírito Santo te abraçar nessa hora, se você for envolto
Deixa o Espírito Santo te envolver. Eu tenho certeza que o teu caos, ele vai entrar em ordem. Deus vai recriar, Deus vai restaurar, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Eu preciso entender isso. As dificuldades de Deus vão dar o start para um processo de criação na minha vida. Se prepare, porque o novo de Deus está vindo na tua direção. Você pode dar um amém por isso? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Manda uns coraçõezinhos para mim aí. No Instagram a gente manda coraçãozinho. Ontem eu participei de uma live maravilhosa. Ontem eu participei com o meu querido pastor Daniel, mas no dia anterior eu participei com o meu amigo, uma live maravilhosa com o apóstolo Alfredo, e mandava coraçãozinho direto, enchia de coraçãozinho. Mas você também pode mandar. Você pode fazer. Aliás, falei do meu amigo Alfredo, apóstolo Alfredo, apóstola Inês da cidade de Pelotas. Você está em qual cidade, querida? Você que está me assistindo agora aí. Tem alguém de Porto Alegre aí? Fala, Porto Alegre. Alguém de Viamão? Põe Viamão. Alguém de Alvorada? Alvorada. Alguém de Canoas? Alguém de Gravataí? Alguém de Guaíba? Alguém de Novo Hamburgo? São Leopoldo? Tem alguém do interior do estado do Rio Grande do Sul? Coloca o nome da tua cidade. Diga quantos estão assistindo com você. Tem alguém de fora do estado do Rio Grande do Sul, em outros estados? Coloca aí. Domingo a gente tinha os nossos irmãos cariocas, estavam nos acompanhando. Cariocas não, fluminenses, porque eles são de Teresópolis. São pacientes da minha querida pastora Leila. Pois então, se você é de São Paulo, de onde você for, tem alguém de outro país nos assistindo? Você sabia, tem um dado no meu canal, que 5% da minha audiência é de pessoas que não moram no Brasil. Que coisa bonita, né? Um monte de gente que assiste os meus vídeos. Evidentemente, são brasileiros que assistem os meus vídeos e que moram em outras nações. Se você é de um outro país, se você é de um outro estado, se você é de alguma cidade do interior aqui, escreva. Se você é de Limeira, quem sabe você é de Limeira, querido? Pô, eu sou de Limeira, coloca aí pra gente também, tá? Eu acho muito legal a gente ter esse feedback. Bom, gente, depois da tribulação, se a tribulação, ela é o start para o novo, é o start para nos ensinar, tudo que vem depois é subproduto dela. E que se eu não agir corretamente, nada vai acontecer. Mas se eu tiver uma postura correta, tudo isso vai aparecer na minha vida. Se não, vejamos. O verso 3, nós lemos, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que a tribulação deve produzir, meu querido? O que a tribulação deve produzir, minha querida? A Bíblia diz, Paulo diz, que tribulação deve produzir perseverança. Quem consegue perseverar na tribulação, escuta o que eu vou dizer, levanta da cadeira e dá um glória a Deus. Quem consegue perseverar na tribulação é porque já entrou no sobrenatural. Perseverou na tribulação, entrou no sobrenatural. Por quê? Porque do ponto de vista da alma, tribulação gera murmuração. Tribulação, dificuldade, gera revolta. Assim, fazendo uma comparação muito grosseira, mas eu estou em casa, e estou em casa mesmo, estou aqui na sala da minha casa, e estou conversando com os meus discípulos, estou em casa. Mas uma comparação muito da grosseira é a mesma coisa quando você está pregando um prego e dá uma martelada no dedo, meu irmão. Aquele que é crente diz glória a Deus, e fala assim, ai, glória a Deus. Mas aquele que não é diz outras coisas. Por quê? Porque dor, tribulação, infortúnio, dificuldade bota na boca do povo murmuração. Agora, quando eu persevero e não murmuro, eu entrei no sobrenatural. Aleluia! Eu entrei no sobrenatural. Então, persevere. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca.
principalmente em tempos como esses. Satanás é um pescador e ele está só esperando você liberar palavras de maldição para ter um argumento contra você. Pois mesmo diante das dificuldades, vai gemendo, ora e chora, meu irmão, mas vai, glorifica a Deus. Por quê? Porque a tua vitória vai chegar. Você vai resistir, você entra no sobrenatural quando? Quando eu começo a perseverar. Estou passando por dificuldades, mas não desisti. Estou passando por enfrentamentos os mais difíceis, mas estou firme com o meu Senhor. Então, a tribulação deve gerar perseverança, resistência, musculatura espiritual, musculatura emocional. Tem muita gente fraquinha emocionalmente. Qualquer coisinha, o cara já está chorando. Ah, mas por que não deu o quê? Depois que eu conheci Jesus, parece que as coisas pioraram. Ah, por favor, tenha paciência. Meu irmão, tribulação é para você ficar mais resiliente, mais forte. Quando nós somos envolvidos pelo Espírito Santo, quando o Espírito paira sobre as nossas águas, sobre as dificuldades que estamos enfrentando, sobre a nossa desorganização, isso fará com que nos tornemos mais resistentes. Meu irmão, essa luta toda, esse tempo todo de dificuldade vai fazer de você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais vigorosa. Se deixarmos a nossa carne dominar na hora da luta, aí, meu irmão, a gente vai ser destruído. Mas se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos perseverar. Portanto, encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Como diz Paulo aos Colossenses, falando entre vós, com salmos, cânticos, hinos espirituais. Reúne a tua casa, reúne a tua família. Se não tem aí quem te acompanhe na tua fé, vá para o quarto, entra para algum canto. Eu me lembro de uma discípula que morava numa pensão e ela não tinha, no quarto dela tinha um monte de menina que dividia o quarto, ela ia orar de madrugada no banheiro, entrava no banheiro para orar. Quando a gente quer orar, a gente arruma um lugar para orar. E busque a Deus, glorifique a Deus. Tenha certeza que a tua resiliência vai aumentar. Você vai se tornar mais forte. Portanto, querido, a perseverança, ela é filha. Filha de quem? O que diz o texto? A perseverança é filha de quem? É filha da tribulação. É a tribulação que nos dá a oportunidade de nos tornarmos perseverantes. São as dificuldades da vida que nos dão a oportunidade de nos tornarmos perseverantes. A filha da tribulação é a perseverança. Depois que Paulo fala da tribulação, veja bem, já falou da tribulação e diz que a tribulação deve ensejar a perseverança. Aí ele diz no versículo 4, e a perseverança, experiência. Que coisa tremenda. Mas como assim? O que ele quer dizer que perseverança gera experiência? Tem muita gente que fala, eu tenho muita experiência com Deus. Que tipo de experiência você tem com Deus? Ah, não, é que eu já fui batizado no Espírito Santo, eu falei línguas. Meu irmão, isso aí é dom, é presente, tá? Isso é dom, é presente. Ah, é porque eu já fui curado. Maravilha. Isso é dom, isso é presente. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando aqui de experiências carismáticas. E preste atenção nisso. Se a perseverança é filha da tribulação, a experiência é a neta. Guarda isso, você não vai esquecer nunca mais. A experiência é a neta da tribulação. Por quê? Porque a tribulação deve me levar a ser perseverante. Então a tribulação gera quem? Vamos aí para uma genealogia. Tô brincando, viu, gente? Por favor. Mas vamos lá, então. A tribulação gera a perseverança. E a perseverança gera quem? Gera a experiência. Então, a perseverança é filha da tribulação. Porém, a experiência é a neta da tribulação. Quando eu persevero, eu vou ter a experiência. E a experiência que ele está falando aqui não tem nada a ver
com experiências carismáticas. Ai, eu estava no culto, senti um arrepio, me arrepiei todo. Aí eu estava no culto, comecei a chorar. Aí eu estava no culto, o pastor orou por mim, eu caí no espírito. Meu irmão, isso é um outro tipo de experiência. Eu estou falando aqui de uma experiência cristã de vida, tá? Porque tem muita gente que cai no espírito, tem muita gente que fala em línguas, que na hora que a coisa aperta, não vai adiante. Falar em línguas é super importante. Ser batizado no Espírito Santo é super importante. Edifica você. Ser curado, ter um milagre para contar. Estou desdenhando de nada disso. Pelo contrário, oro por isso. E quero que Deus faça isso nessa noite na tua vida. Alguém recebe aí? Diga amém! Diga glória a Deus! Diga, e escreve também para eu poder saber o que você disse. Tudo isso é bom, mas tudo isso é presente de Deus. Tudo isso não nos custa absolutamente nada. Ah, quanto é que custou? Nada, Deus me deu. Custou nada. Agora, a experiência, quando é fruto da perseverança, ela vai gerar o quê? Vai produzir o que está faltando na vida de muito crente. Vai produzir o caráter. É a experiência que produz o caráter. E isso, meu irmão, tem custo. Isso tem preço. Qual é o preço, então, que eu pago para ter a experiência de receber o caráter? É a perseverança. Ah, quanto é que custa a experiência? Custa o valor da perseverança na hora da tribulação. Esse é o preço que se paga. Porque se eu persevero, a minha perseverança vai gerar experiência na minha vida. Por quê? Porque quem não persevera não experimenta. É só por isso. Olha quanta gente sem nenhuma experiência de fato com Deus. Quando é que eu tenho experiência com Deus? Quando você persevera, meu irmão. Você só vai experimentar na hora que você perseverar. Se você recua, se você vira as costas, se você murmura, você não vai experimentar absolutamente nada. Caráter é aquilo que é impresso na nossa alma. É aquilo que é talhado, é como se fosse, sabe, aquele escritor que talha nas pedras, que escreve nas pedras. E isso, feito com martelo e talhadeira espiritual, isso jamais sairá da nossa vida. Isso vai ficar impresso na sua vida para sempre. E por isso você nunca mais vai recuar. Isso é prova de que o que está faltando é caráter. O caráter que é resultado de uma verdadeira experiência daquele que disse não para o pecado, daquele que disse não para o Satanás, daquele que disse não vou recuar mesmo diante das maiores dores, vou permanecer firme, o meu Deus não vai me abandonar, vai estar comigo e vai me fortalecer. Tem muita gente cheia de teoria na cabeça, acompanha vídeos no YouTube, participam de palestras, de congressos, de seminários, ouvem os nossos líderes pela nação, leem os livros, a cabeça está cada vez mais cheia de teoria, mas não tem prática de vida, meu irmão. Igreja que está cheia de informação na cabeça, mas com pouca experiência de vida. E Paulo diz, quando a gente é tribulado e persevera, a gente vai ter experiência de vida. Então se prepare, porque chegou o tempo de você experimentar a vida de Deus. Chegou o tempo da sua teoria se transformar em vida abundante. Aquilo que você já sabe em teoria, agora chegou o tempo de ser visível na tua vida. E tudo começa onde? Na dificuldade. A dificuldade. Oh, a dificuldade. Não dá para ficar sem ela, infelizmente, não. Mas a dificuldade, por isso Paulo diz, eu me alegro com a dificuldade. Porque eu sei que alguma coisa vai vir na minha vida. A dificuldade que me leva a perseverar. E a perseverança que me leva a ter a experiência. E na experiência, o meu caráter, ele é forjado. Chegou o tempo. A igreja tem falado muito e tem vivido pouco. É muita falação e pouca vida. As tribulações nos chamam a praticar. Aí a gente diz sim ou não para Deus. Mas toda dificuldade é Deus te chamando para praticar aquilo que você já conhece em teoria. Ai, nós temos que perdoar, nós temos que perdoar. Ai, tem que perdoar, Jesus perdoou.
Aí o cara lá, às vezes, faz uma coisinha mínima e ele fica ali meses, anos, com aquele rancor dentro da alma. Que prática de vida é essa, meu irmão? É nessa hora que aquilo que sabemos deve se transformar naquilo que vivemos. Escreve isso. Aquilo que sei deve se transformar naquilo que vivo. Escreve isso. Aquilo que sei, baila Hélio Cardoso, obviamente, tá? Aquilo que sei deve se transformar naquilo que vivo. Eu sei, e o que eu sei, eu vivo. Aleluia! Quando a gente vencer essa esquizofrenia que existe na igreja, como é que é esquizofrenia? A esquizofrenia de ter um discurso e de ter uma outra vida. Um discurso que não bate com a vida. Aquilo que você fala tem que se encaixar com aquilo que você vive. Aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou vivendo. É a mesma coisa. Chegou o tempo de você experimentar o que você tem declarado. Todas as declarações que você efusivamente tem feito nos cultos, todos os améns que você diz, só vai... Agora veja bem, só vai experimentar quem? Quem? Aquele que persevera. Quem não persevera não experimenta. Então persevera para que você possa experimentar. E em quarto e último lugar, no versículo 4, Paulo diz assim: e a perseverança, experiência. E ele diz, e a experiência, esperança. E a experiência, esperança. A esperança é filha da experiência, do caráter. Portanto, ela é bisneta da tribulação. Quem é a filha da tribulação? A perseverança. Quem é a neta da tribulação? A experiência. Quem é a bisneta da tribulação? A esperança. Ou seja, se eu interrompo o processo lá na frente, meu irmão, não chega nunca na esperança. E é interessante porque no verso seguinte, no 5, o apóstolo Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o que não falta hoje em dia dentro das igrejas é um monte de gente confusa naquilo que chamam de esperança. Mas não é esperança do ponto de vista de Deus. Eu tenho esperança. Tudo vai mudar. Tem muita gente decepcionada porque esperava aquilo que não aconteceu. Confundiu, sabe, esperança, declarações positivas falando que aquilo é esperança. Cuidado com isso, viu? Tem muita confusão dentro da igreja, tem muita coisa, até mesmo de nova era, tá? Que a igreja tem assimilado, tem trazido para dentro do seu discurso. Cuidado com isso, cuidado com isso. É claro, ninguém está falando para você ter uma mente negativa, você fica chorando pelos cantos, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que nós não podemos substituir a palavra de Deus. E em muitos púlpitos a palavra de Deus já foi substituída há muito tempo. Tem se pregado coisas que funcionam, mas não tem se pregado aquilo que de fato alimenta e edifica. Pois olha, não quero nada que funcione. Eu quero aquilo que me alimenta e me edifica. Porque se eu tiver o alimento de Deus, se eu tiver a edificação de Deus, evidentemente que a minha vida vai funcionar muito bem. Não tenho esses pragmatismos que muitos têm. Esperança que não se confunde não é fruto de uma mera expectativa, mas de uma revelação, querido. Por quê? Porque na hora da tribulação, eu perseverei. E a perseverança, conheci a Deus, vi quem Ele é. Ele se revelou a mim. E por isso, não estou confuso. Meu coração está cheio de esperança. Estou cheio de esperança. Mesmo diante de um mundo sem esperança, a igreja, ela deve ser a fonte de esperança para as nações. Não com declarações vazias, não com frasezinhas de efeito, mas com vida. E a vida só vem quando a gente persevera na hora da dificuldade. Então, a gente não pode trocar, porque senão nós vamos deixar que aquilo
que parecia ser esperança, na verdade era um pensamento positivo. Pois quando eu tenho isso no meu coração, aí deixa de ser somente esperança e passa a ser uma convicção. Muitos ficam imaginando como Deus é. Olha, eu fico imaginando às vezes, pastor, como Deus é. Mas Deus não pode ser fruto da tua imaginação, meu querido. Deus passa a ser fruto da imaginação e não da revelação. As Escrituras nos foram dadas, o Filho veio para revelar o Pai. Ele diz para Tomé, Tomé, você está olhando para mim? Como é que você pergunta? Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você olhar para as Escrituras, se você olhar para os Evangelhos, aliás, um tempo propício, leia os Evangelhos, leia os Evangelhos. Você vai ter a revelação do Pai. Nossa relação com Ele deve resultar de uma revelação. Você lembra quando Jesus perguntou, e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? O que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne que te revelou. Não foi sangue que te revelou. Mas foi o Pai Celestial. E eu digo, sobre esta pedra, ou seja, sobre a revelação, eu vou estabelecer a minha igreja. Tem gente que acha que a pedra é Pedro, não é. É a revelação. A revelação, ele falou assim, sobre essa pedra, a pedra da revelação. A pedra da revelação. É sobre essa pedra, Pedro. Quando o Pai se revela a nós, nós somos edificados. Por isso você precisa disso. Dá um glória a Deus por isso. Dá um aleluia por isso. Por isso, tem muita gente sem esperança. A falta de esperança, ou a esperança confusa, é resultado do quê? Da falta de experiência. É a falta de experiência que traz confusão. É a falta de experiência que não permite que a esperança surja. Mas a falta da experiência é resultado do quê? É resultado da falta de perseverança. Ou seja, essas coisas estão linkadas. Vem a dificuldade, eu persevero, eu tenho a experiência e a esperança não se confunde no meu coração. Sou firmado. Deus escreve no meu caráter, nas tábuas do meu coração. Portanto, tudo o que precisamos na hora da tribulação é o quê? É sermos perseverantes. Assim nós vamos aprender de Deus na hora da tribulação. Se formos perseverantes, teremos experiência. Se tivermos experiência, teremos esperança. Diga glória a Deus, aleluia. E o verso 5 diz, e essa esperança, tá? Essa esperança, não é a esperança do mundo. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo que nos envolve para nos encher o coração com o seu amor. É desse modo, meu amado, que a gente aprende nos momentos difíceis da vida. Portanto, seja bem-vindo ao tempo do aprendizado. Portanto, seja bem-vindo ao novo de Deus, porque Deus vai te levar ao novo, mas persevere, porque a perseverança vai te levar a ter experiência, e a experiência vai fortalecer a tua esperança. Nos momentos difíceis, é desse modo que a gente aprende, é desse modo que a gente cresce espiritualmente.